Pós-jogo de Corinthians 1, Fluminense 0, na verdade Fluminense 0, Corinthians 1. Fluminense perdeu em casa para a equipe do Corinthians, desperdiça uma chance gigantesca de pontuar mesmo poupando o time. Eu acho que esse jogo aqui, ele tem dois culpados possíveis e duas análises. Acho que são dois grandes grupos que dá pra gente culpar. E digo isso tranquilamente porque já havia avisado no pré-jogo. Primeiro, Renato Gaúcho. Segundo, o time que estava em campo. Vamos lá, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Essa é a análise pós-jogo de Fluminense 0, Corinthians 1, em que o Fluminense jogou fora, desperdiçou 2 pontos e jogou fora 1 ponto. É isso que dá para poder falar. E eu começo falando aqui sobre Renato Gaúcho e a questão de poupar, que todo mundo, acho que é o que mais está debatendo. O time inteiro foi poupado, só o Fábio foi titular. Até o Guga, que é reserva da posição, que o Samuel Xavier é o titular, tá fora por lesão, também foi poupado. O Júlio Fidelli jogou. Por sinal, se eu não lembrar de falar mais dele daqui pra frente, boa partida. Mais uma vez, seguro esse moleque, tá? Você olha pro Júlio Fidelli e você não acha que ele é craque, mas você acha que ele é titular de um clube da Série A há 5 anos já, e ele não, ele tem 18 anos. Muito bem, o Júlio Fidelli no geral. Mas time completamente poupado. A questão do Renato Gaúcho, que pra mim eu considero um erro, é que eu não consigo acreditar que ninguém da fisiologia chegou pra ele e falou: olha, se os 10 que jogaram quarta não saírem desse jogo, os 10 vão se lesionar. Pode ser que tenha sido um aviso pro Thiago Silva, tenha tido alguma situação para algum outro jogador, o Serna tá a ponto de estourar, correu demais na marcação quarta-feira, mas os 10 não. Agora, ninguém dá para mentir dizendo que não sabia que o Renato era assim. Todo mundo sabia. Porque a gente fica brincando que é o pacote Kevin Serna, né? Que é um lance bizonho, depois um golaço. O Renato é assim também. O Renato é trabalhando no que a gente chama de all-in, né? Que é a aposta 100%, o tempo inteiro. O Renato fez isso contra o Bahia na Fonte Nova, poupou geral. Lá, para mim, tinha um pouco mais de lógica. O Fluminense ficou por isso aqui de ganhar, perdeu por uma desatenção, empatou por uma desatenção no final do jogo. Mas lá, para mim, estava correto. O Fluminense jogava no sábado contra o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, e tinha um jogo em Cali. Uma viagem gigantesca logo na terça. Então ali fazia algum sentido. Era um jogo completamente, muito complicado, etc. Esse agora não. O Fluminense jogou na quarta no Rio de Janeiro, jogo muito cansativo contra o Bahia, fato, mas jogou na quarta no Rio de Janeiro, jogou no sábado de novo no Rio de Janeiro e na terça joga na Argentina, que é praticamente a mesma distância de Salvador, um pouquinho menos, na verdade. Então não tinha necessidade de poupar esse time inteiro. Não tinha necessidade de pegar os 10 de linha e mudar em relação ao jogo passado. Óbvio que vai cair o nível, porque aqueles 11 são os escolhidos pensando na questão de time, de qualidade. E aí, para fazer esse tipo de coisa, e o que para mim justifica, por que o Renato poupou então? Para rodar o time. Esse é o modo do Renato. O Renato tem 30 e poucos jogadores. Se ele escala o time titular agora contra o Corinthians de novo, e o time titular de novo contra o Lanús, sabe o que ia acontecer? Tem que lembrar que na semana que vem tem Vitória e Fluminense. Lá no Barradão ele ia escalar, talvez por rodar o time. Mas os 30 e tantos jogadores que ele tem não iam entrar em campo. É a forma que ele usa por várias vezes para rodar o grupo. E aí vem a parte do amigão da galera, etc. É isso. Mas é importante deixar claro isso. Ninguém aqui está dizendo que o Renato enganou. O Renato foi contratado e todo mundo sabia exatamente disso. Tem o ônus e tem o bônus. E pra mim foi um grande erro. Dava pra ter mexido no time e colocado um time misto em campo. Segundo grande erro. O time que entrou em campo... Vou escalar aqui o time do Fluminense, tá? Fábio, Júlio Fidelis, Ignacio, Igor Rabelo e Fuentes, Bernal, Otávio, Ganso, depois Acosta ainda no primeiro tempo, Santi Moreno, Lima e Germancano. Este time tinha a obrigação, tinha o dever de ter feito muito melhor do que fez. A partida do Corinthians foi uma partida deprimente. Aliás, a partida do Corinthians foi uma partida padrão do que é o time do Dorival Júnior. Uma partida apática. Uma partida de um time que se contentava em tentar anular um Fluminense que não produzia praticamente nada, porque estava se contentando em anular um Corinthians que não produzia nada. Quando acaba o jogo, e eu dei uma olhada no mapa de futebol aqui e olhei e falei, cara, os caras não tiveram nenhuma finalização.
Eles tiveram uma tentativa de chute que foi bloqueada logo na origem e o gol sai de um cruzamento. O gol é do Mateuzinho, que é um cruzamento. Nem a cabeçada do André Ramalho teve. E eu vou falar do gol já já. Então, assim, quando eu olhei isso, e os números mentem, né? Porque quem abre aqui e clica nas estatísticas vê que o Fluminense finalizou 16 vezes. Nossa, que massacre, hein? Pois é, 10 foram no segundo tempo, tudo no meu bom e só acertou o gol 4 vezes. E as 4 vezes foram cabeçadas na mão do Hugo Souza, que não teve nem que sujar o uniforme direito. O time produziu muito pouco. Por quê? Porque é um time que viveu de lampejo. Obviamente, você começar um jogo com Otávio e Bernal, falei disso no pré-jogo, já dificulta a tua situação de criação. Ele bota o Lima era meio que um ponto, eu não entendi muito bem a posição do Lima até agora no jogo. O Lima não era o ponto esquerda, mas também o time não tinha um ponto esquerdo, mas ele também não era o meio de criação, porque lá estava o Ganso. Ficou meio perdido, ficou meio... Óbvio que o time já ia ficar troncho naturalmente, porque é um time desentrosado, é um time que não é feito para jogar junto. Nenhum deles ali joga junto mais do que uma partida por mês. Então, obviamente, esse time já ia ter problemas. Mas cria-se ainda mais problema com o Frankenstein que ele criou para não desagradar Bernal e Otávio. Bota os dois ali pelo meio. Óbvio, tinha uma marcação ao Rodrigo Garro que seria feita se o Garro não tivesse sentido no aquecimento e tivesse saído. O Dorival Júnior vai chegar numa coletiva dele e vai falar bem assim: cara, a gente perdeu o Garro, perdeu a criação e a gente fez o que pôde. O treinador do Fluminense não pode chegar e falar assim: eles perderam o Garro e aí a gente fez o que pôde. Não faz sentido, entende? O time ficou perdido. O Santos Moreno até agora não é um jogador que me desagradou. O Santos Moreno é um jogador que até agora não me impressionou, não me motivou a ver nada, praticamente. Eu não vi nada de absurdo no Santos Moreno, é isso. Nem positivamente, nem negativamente, até agora. Óbvio, adaptação, padrão, eu sempre falo isso aqui. E aí, meu amigo, como é que essa bola chega no Germancano? Chegou uma vez. Cabeceou pro gol, uma bola no alto pro Germancano cabecear, se tá querendo muito. Não vai chegar, a gente vai ter que ver o Germancano dando virada de jogo fora da área, tentando tabela no pivô, que nem é a melhor qualidade dele. É um jogo que não favorece a ele. Um Paulo Henrique Ganso que não tem já a movimentação, quando a bola bate no pé a gente vê que é diferente, mas é um cara que deixa em vários momentos o Fluminense com menos um em campo. O próprio Lúcio Acosta, quando entra, você percebe na hora a diferença de movimentação. E olha que não foi uma partida espetacular dele, mas você percebe na hora. O time foi mal. Quando você vem para um jogo, como contra o Bahia, que o jogo se apresenta, um time tá no G4, fora de casa, você fala, o que vier é lucro. Beleza, veio o empate, a gente quase ganhou, numa partida que foi muito movimentada, e conseguimos criar chances, e os caras têm qualidade também. Beleza, 1 ponto fora de casa. Contra o Corinthians, se o Corinthians vem massacrando a gente, beleza. A gente segurou dentro de casa, conseguiu rodar o time inteiro, não fazer... Mas não, cara. Não, o Corinthians não ameaçou o Fluminense hora nenhuma. Se fosse fora de casa, beleza, traz um pontinho, mas dentro de casa não dá pra aceitar isso. Não dá pra aceitar atuação patética como essa. E aí vem o segundo tempo e vem as mexidas. Aí, meu amigo. E só pra destacar, a zaga do Fluminense foi bem dentro daquilo que foi exigido. O que exigiram dele? Nada. O Igor Rabelo e o Ignacio fizeram boas partidas. O Júlio Fidelis eu já destaquei. O Fuentes, pra mim, destoa consideravelmente quando vai ao ataque. Dito isso, vem o segundo tempo. E aí o Renato bota o Soteldo. E aí, assim, vocês sabem que é muito raro eu pegar no pé de jogador. O jogador que eu mais peguei no pé aqui foi o Felipe Cardoso, mas porque o cara, curtiu coisa de Flamengo enquanto tava no Fluminense. Aí tá no nível fora do campo. Mas por coisa de dentro do campo, é muito raro eu ficar pegando no pé de jogador. E eu não vou ficar pegando no pé do Soteldo. Mas é nítido que o Soteldo entra. Ele tenta 4 ou 5 jogadas pelo lado esquerdo. Não acerta nenhuma. Os cruzamentos dele são errados. Uma até dá em alguma coisa porque a zaga corta mal. E ele tenta uma inversão de jogo, além de tudo. Teve outras inversões de jogo que os jogadores do Fluminense erraram e não deram em nada. Aquele errou, gera o contra-ataque, o Fidelis faz a falta, que pra mim não foi falta, só pra deixar claro. A falta é cobrada e sai o gol. No final das contas, o cara ainda dá azar. O Soteldo tem que ir mais pro fim da fila ainda, da onde ele tá agora. A se destacar ainda sobre o jogo, que essa derrota prejudique muito as nossas possibilidades no ano, pensando em Libertadores, no Brasileirão, via Brasileirão, e a gente não dá pra ficar contando com o ovo que ainda a galinha nem tem nada ainda a galinha,
Você nem fez o puleiro e você já tá contando com o ovo que a galinha vai botar. É isso a gente esperando a vaga da Copa do Brasil e da Sul-Americana para a Libertadores do ano que vem. A gente tem que conseguir vaga na Libertadores via brasileiro. E esse gol dificulta muitos cálculos, pensando nisso. E aí, para poder fechar pensando no jogo diretamente, para mim o Fábio falha no gol. Não é uma falha muito... Esse lance ele é difícil, porque é uma bola que ele tem que ficar marcando o pulo, né, para ir na bola se a bola entrar direto, mas ele também não pode pular e se jogar com o Gustavo Henrique, o André Ramalho chegando sozinho, podendo tocar na bola e matar ele. Dito isso, a bola fez um arco longo pra caramba, tinha bastante espaço, ele podia ter saído na bola, ele não saiu. Então, para mim, o Fábio erra nesse lance de não ter saído. Agora, em relação a outros jogadores, como eu falei, eu acho que um destaque positivo é a entrada do Riquelme Felipe. Acho que entrou um pouquinho mais leve depois da renovação. Amanhã eu tô partindo pra Argentina, a gente ainda vai ter react da coletiva aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o like e colocar a tua opinião sobre o jogo aqui embaixo. A derrota muito ruim, cara. O empate já seria ruim. Pelo que mostrou o Corinthians, mesmo com o time reserva, tinha que ter ganhado esse jogo. Perder, então, e ser ultrapassado pelo próprio Corinthians, desesperador. Até a próxima. Valeu.